pela oportunidade que a missionária Lésia nos deu de nos trazer aqui para falar um pouquinho sobre nós mulheres tão atarefadas no nosso dia a dia. Antigamente a gente começava a ser atarefadas depois do casamento. Hoje nós começamos a estar atarefadas com 5 anos de idade, né? E quando não é menos, quando é menos idade, porque hoje em dia crianças vão para a escola, bebês, e já não tem mais cheiro de mãe, porque as mães estão sempre necessitando deixar as crianças na escola para poder trabalhar por quererem um futuro melhor para os filhos. E nós entendemos isso. Eu tenho um trabalho também que exige muito de mim, e eu imagino que o que vocês já não passaram, o que vocês não passam também. Eu fico feliz de poder vir aqui e sinceramente me surpreendi com tantas irmãs aqui, porque hoje é uma terça-feira, a qual não tem culto. Quando eu estava aqui na sexta-feira e o missionário Jair tinha combinado com o Sandro, e foi até uma surpresa para a irmã Lésia, porque acho que eles ainda não tinham dado tempo deles se comunicarem, e o Sandro acabou falando, e aí a irmã automaticamente falou, não, vamos fazer, e eu fico muito feliz pela oportunidade, pela senhora ter se mobilizado e chamar as irmãs para dizer que hoje nós estaríamos aqui não só para falar da Bíblia, porque a maioria das vezes quando você vem no culto, a pessoa lê a Bíblia e o Senhor revela a ele a palavra do Senhor e é enviada a cada um. Hoje eu vou ler uma passagem da Bíblia, sim, porque ela é a que nos dá o nosso alicerce, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Eu sempre digo isso em vários lugares onde eu vou, eu falo, as pessoas dizem que a gente não vem com um manual de como viver bem. Nós viemos sim, aqui está, esse é um manual escrito há mais de 2000 anos e ele diz exatamente o que é perfeito e bom para você viver bem, porque o que Deus exige para nós que seja obrigatório é porque é para a gente viver bem, e o que ele diz que é pecado, que não é para a gente fazer, é porque vamos viver mal, e se nós vivemos mal é porque acabamos infringindo a palavra do Senhor nas nossas vidas. Então, muitas das vezes a gente pecamos, todos os dias nós pecamos contra Deus. Um pensamento é um pecado, uma palavra maldita, mal falada, não é de maldição, é maldita sim, de mal falada, acabamos pecando contra Deus. E aquele que sente o Espírito do Senhor, na hora que ele fala alguma coisa, automaticamente o Espírito Santo fala, nós que somos cristãos aqui, na hora que a gente fala alguma coisa errada, a primeira palavra que a gente faz, Senhor, me perdoa. Porque o Espírito Santo nos revela onde erramos. Ele nos revela onde erramos. Então eu venho hoje, nesta noite, para a gente ter mais um bate-papo. Porque ultimamente, meu esposo é pregador, eu venho também, eu ministro a palavra do Senhor, mas o que mais vem me incomodando são os desavenços das famílias. As pessoas vêm até mim, vêm até na minha casa e sentam e se abrem, sabe, se despem na minha frente assim, totalmente, e derramam suas lágrimas dizendo o que está acontecendo no seu dia a dia. E isso vem me assustando muito. Já me assustava antes pelo fato de eu ser filha de pais separados, a qual dificultou muito. Meus pais teve problema de separação, minha mãe se casou 4 vezes, o meu pai 5 vezes. E eu não desejo escolher ninguém, porque eu venho não vou dizer que eu sofri por maus tratos, não, mas muito de nós sofre pela ausência. Às vezes pais, você fala, se o meu pai ouvisse eu falar isso agora, ele provavelmente iria dizer, mas filho, por que você não me ligou? Não é ligar, eu precisava de você aqui. Era aqui que você precisava. Porque muitas das vezes acontecem da separação do casal. Muitas vezes é inevitável. Às vezes a esposa é cristã, evangélica, o marido não é, e acaba ocorrendo a separação por parte dele. Não por parte dela. A maioria das vezes que uma mulher é cristã e o marido não é, e acontece a separação, não é porque ela quer, porque ela crê num Deus que pode fazer mudança. Mas ele não crê.
E se ele não crê, ele acaba tomando atitudes precipitadas. E eu falo isso porque tem muitas pessoas que a gente conversa e nós abrimos, né, as perguntas, as conversações, e a pessoa, depois daquele relacionamento ter desfeito tudo, aquela pessoa acaba se convertendo no Evangelho e ela pensa: se eu tivesse conhecido Jesus antes, ele tivesse entrado na minha vida, eu tivesse aberto o meu coração para ele estar entrando, talvez isso não teria acontecido. Eu já ouvi isso da minha mãe, que ela deveria ter insistido um pouquinho mais, ter passado por cima de muitas coisas. Porque eu creio assim, que às vezes o que é difícil para mim, para você é fácil. Então eu não vou dizer para você assim, faça o que eu faço que vai dar certo, porque não dá, somos pessoas diferentes. Eu digo que nós somos que nem a palma da mão. Não tem nenhum igual, você nunca vai encontrar alguém. Eu tenho uma irmã gêmea, ela não tem igual a mim. São diferentes. Então, pessoas são diferentes, mulher e homem são diferentes. E isso é o maior conflito dos casamentos hoje em dia. A diferença das pessoas. A estatística diz que 7 em cada 10 casamentos acabam em divórcio. Por quê? Incompatibilidade de gênero. Você nunca vai encontrar alguém com o mesmo gênero seu. E outra, se você conseguir encontrar, você não vai se dar bem com essa pessoa. Porque nós mesmos amanhecemos vários dias, olhamos no espelho e dizendo: o que você está olhando? E é você mesmo, é o seu reflexo. Porque tem dia que nem nós nos suportamos. Nós sabemos que nós somos difíceis. Eu falo, às vezes hoje em dia as pessoas olham o meu casamento com o meu esposo e me diz: nossa, é o casamento perfeito. Não é perfeito não, gente. Não é perfeito. Tem dificuldade. Tem dia que ele está estressado. Tem dia que eu estou estressado. Tem dia que os dois estão estressados. Aí é a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Porque quando um está estressado, o outro dá aquela diminuída. Quando é vice-versa, está sempre equilibrando. Então, quando os dois estão num nível de estresse gigante, aí é a misericórdia de Deus na vida. E graças ao Senhor Jesus que eu aceitei Jesus na minha vida. Porque quando eu conheci o meu esposo, ele estava desviado e eu nunca tinha aceitado Jesus. Aí você imagina a confusão que estabeleceu naquele lugar. Porque uma pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor, se ele já era difícil quando ele estava nos caminhos do Senhor, que nós somos, imagina uma pessoa desviada, ele fica 10 vezes pior. Porque ele já fica descrente, ele descrente tudo que ele aprendeu no tempo do Evangelho, ele esquece, ou ele faz questão de fingir que não lembra. Quando alguém fala para ele: você sabia que isso é pecado? Não sabia, não, ele sabia. Ele só está descrente totalmente. E eu vinha do mundo perverso, lá de fora, toda marcada, toda esfolada. Que às vezes a gente acha que o mundo lá fora é uma beleza, não é beleza não. Meu esposo esteve ministrando aqui e deu uma analogia sobre a pessoa que sai para uma festa. Ele sai todo feliz, né, engomadinho. Quando ele volta chutando latinha. Estou voltando da festa, todo triste. A gente sai para ir na igreja, sai feliz, todo mundo para a igreja. Quando volta, foi uma bênção. Você precisa ver o mover de Deus nessa noite. E Deus falou comigo, é assim que a gente volta. Então, nós éramos duas pessoas marcadas pelo mundo. Estrago total. E, no entanto, ninguém acreditava no meu relacionamento. Falava: eles vão se matar. Era o que as pessoas diziam. E eu estou fora da minha cidade. Se você conversar com alguém da minha cidade, ninguém acreditava que ia dar certo. Mas aí Jesus me alcançou. Ele me alcançou e eu me lembro como se fosse hoje a conversa que eu tive com o Senhor. Eu não tinha uma Bíblia dentro da minha casa, mas eu tinha aquela lembrança vaga da minha avó, que falava que Jesus Cristo podia mudar as nossas vidas. Jesus Cristo podia fazer alguma coisa, mas só se você se convertesse. Então eu estava num caminho, eu tinha que mudar de volta. E às vezes, muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas é porque a gente é teimoso, a gente firma o pé no chão, mete um concreto e eu vou ficar ali. E não é assim. Então eu tive que mudar a minha rota. E eu lembro da conversa que eu tive com o Senhor.
Eu estava triste naquele dia, eu estava a ponto de desistir. E o Senhor falou comigo: não tem como você mudar alguém se você não mudar primeiro. Analise a si mesmo e veja onde você está errando para que você consiga mudar. E o meu casamento só mudou porque eu comecei a mudar o que eu era. Então, palavrão, tirei da minha boca. E é qualquer palavrão, porque às vezes a gente fala palavrão, é aquele palavreado feio para chuchu que você conhece. Não, às vezes uma palavrinha que você acha boba, para Deus é um palavrão. Então, converter é mudança de volta. Você mudou tudo que você é. Então, eu bani isso. Eu tinha uma ideia de mulher. Mulher tinha que ser sensual, bonita. E sensualidade é para o marido, não é para os outros. Então, eu estava gastando a minha beleza com quem não precisava, em vez de gastar com alguém que iria me fazer feliz, que iria me completar, que iria ficar comigo até que a morte nos separe. Então, eu mudei isso. E eu falo para vocês, eu não estou falando para ninguém se vestir como eu, mas eu falo assim que a pureza da mulher vem de dentro para fora. Muitas das vezes você conversa com alguém, antes de você conversar com ela, você fala assim: que mulher feia, que homem feio. Aí você conversa com ele 15 minutos, você fica encantado com as palavras que saem da boca daquela pessoa. Você fica encantado. Então, a beleza tem que vir de dentro para fora. E nós, mulheres que somos muito atarefadas, nós passamos os nossos dias, muitas vezes, eu mesmo, às vezes eu passo em frente à minha casa, tem muita porta de vidro, né? E às vezes os afazeres de casa deixam a gente meio relaxada, né? É a realidade. Então, às vezes eu passo na frente de uma porta de vidro e olho no espelho assim, e falo: gente, eu devo ter caído da vassoura, só pode. Que mulher feia! Aí eu corro dentro do banheiro e dou uma penteada no cabelo, sabe? Pelo menos dá uma ajeitadinha, né? Dá uma ajeitadinha, meu marido vai chegar, então eu já dou uma ajeitada. Então, o que eu quero passar para as irmãs é que não existe receita. Não existe como você dizer assim: esse é o casamento perfeito, esse é o namoro perfeito. O namoro perfeito de Deus é namorar, sim, se conhecer, conversar, mas não pode tocar. Esse é o namoro perfeito. Casamento perfeito não existe, mas você pode fazer com que o seu casamento seja melhor todos os dias. E dia após dia, você vai mudando, vai moldando, analisando sempre a si mesmo antes de analisar o próximo, que é o seu esposo. A pessoa mais próxima de você é seu marido. Então, muitas das vezes a gente vai discutir a relação, que o certo não seria nem discutir, seria dialogar a relação, e começa com base de acusação. Você fez isso, você fez aquilo. Eu até de vez em quando passo para certas pessoas, eu falo: ó, você está tendo muito problema em casa? Aí a pessoa vem e fala: mas ele é assim, 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 assim. Aí o homem vem e fala: mas ela é assim, 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 assado, né? Mas eles nunca falam um para o outro. Nunca sentaram para ter uma conversa franca. E aí, senta, aí fala. Ela fala. Aí fala você. Ele fala. Quando eu resolvo falar, a pessoa fala assim: peraí, por que você não me disse isso antes? Precisava falar, mas você não me escuta. Acabaram se entendendo. Por fim, olha pra gente e fala: não preciso dizer nada, já está tudo resolvido, vão para casa muito felizes, porque eles tiveram a oportunidade de conversar. Coisas que muitas das vezes a gente não tem, porque a gente acaba discutindo em vez de conversar. Pior coisa, quando você for falar alguma coisa para alguém, não importa se seja para o seu marido, não, para qualquer pessoa, você está nervoso, vira as costas e vai embora. Porque quando a gente está nervoso, a gente fala que não deve. E quando a gente fala que não deve, depois a gente não lembra o que falou. Aí a pessoa fala: mas você falou isso? Não falei isso não. Mas você que não lembra, você acabou falando, mas você não lembra. Então, sempre que for conversar com alguém, com o marido, com o namorado, qualquer pessoa que você for conversar, mantenha a calma, mantenha o espaço aberto para que você possa ter esse diálogo, que a pessoa possa te entender e te compreender. E uma palavra mágica que está faltando hoje em dia nos casamentos
no namoro, entre amigos, entre a igreja, entre vizinhos, entre família. Reconhecimento de culpa. Você me perdoa? Às vezes é tão difícil para uma pessoa falar isso para o outro. Tem gente que já afirmou para mim: eu não peço desculpa. Fala, você não sabe o que você está perdendo. Porque quando você pede desculpa, você libera algo que está te fazendo mal. Não é fazendo mal ao próximo. Porque quando você pede desculpa, você me perdoa. A pessoa pode reconhecer ou não, mas você está pedindo perdão e liberando o perdão para aquela pessoa também. Porque a Bíblia fala que quando a gente se lembrar que o nosso irmão tem algo contra nós, vá, se acerte com ele e depois venha e ofereça as suas orações. Senão não sai daqui, não passa nem no teto, que dirá chegar no céu. Então, a primícia da Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Mas não tem como a gente amar o próximo se a gente não se amar. E muitas pessoas hoje em dia, eu vejo pessoas que não se amam, pessoas mal resolvidas consigo mesmas. E isso está fazendo mal às pessoas todos os dias. E isso traz mal para você. Você não vai bem na escola, você não vai bem no trabalho, você não se dá bem com seus pais, você não se dá bem com seus amigos, você não se dá bem com o seu marido, você trata mal os seus filhos, porque você está com problema. Não é outra pessoa, o problema está em você. E está precisando de uma reforma em você. Então eu digo para vocês, se alguma de vocês hoje, eu não sei, às vezes posso estar falando com todos, às vezes posso estar falando com algum, ou às vezes comigo mesmo, mas se alguma de vocês tem algum problema consigo mesmo, coloque a sua petição perante o Senhor, se conserte com você. Tem algum mal em você, alguma mágoa do seu amigo, do seu filho, libere perdão para ele, porque isso vai fazer bem para você. Não espere dos outros aquilo que você deve fazer primeiro. Porque se a gente esperar algo das pessoas, é muito errado. Então, espere sempre dos outros aquilo que você fizer primeiro. Amém? Amém. Amém. Era isso que eu tinha para falar para vocês essa noite. Eu espero que tenha sido de muita ajuda. Se algum de vocês tiver alguma pergunta, pode fazer. Se eu puder esclarecer, eu esclareço. Eu até iria falar algumas outras coisas por mais direcionada a relacionamento conjugal, mas como tem solteiras aqui também nesta noite, e Deus, quando eu entrei aqui, o Senhor pediu para mim dar uma mudancinha geral no que eu iria dizer. Apesar de que essa meninada sabe melhor que nós ultimamente, porque a escola tem a famosa aula de educação sexual, né? É isso agora, a famosa é a educação sexual, né? Não, se vocês quiserem, pode ficar, meninos. A famosa educação sexual. E aí eu falei assim, eu não vou falar algumas coisas que às vezes pode constranger as meninas ou até as mulheres que estão ali dentro, né? Porque hoje em dia o maior problema do casamento chama-se sexo. Ô, negocinho difícil, né? A mulher está cansada, exausta e o marido necessita. É necessidade fisiológica, eu falo para as pessoas. Gente, sexo para homem é necessidade fisiológica. Eu sempre digo isso, porque eles vivem disso. É impressionante. E mulher não vive disso. É por isso que muitas vezes a gente comenta, né? Que mulher, homem, é quantidade, né? Eles querem todos os dias. Mulher, qualidade. Não precisa todo dia, mas faça algo bem feito, né? Então, eu até conversei esses dias com o meu filho. Um dia eu quero falar sobre isso com os maridos junto. Porque aí a gente fala para os dois, para eles entenderem o que passa. Mas, às vezes, muitas dessas coisas acontecem com a gente porque a gente mesmo não sabe conversar, tem vergonha do marido. A gente tem vergonha de falar para ele: amor, olha, eu queria fazer algo diferente. Não é vergonhoso, porque a Bíblia manda a gente ser uma só carne. E se você é uma só carne, você não tem vergonha de você mesmo. Se ele é sua outra metade e você quer, porque às vezes o que eu percebo no dia a dia
é que nós sentimos vergonha do marido e ele acaba não sabendo. E às vezes a gente se recua. E às vezes ele necessita daquela intimidade maior. E você, por fim, lá no fundinho, você também gostaria de uma intimidade diferente. E às vezes a gente não fala e acaba envelhecendo os dois frustrados. Eu ouvi uma história de um casal de idosos que com 80 anos já, faziam 60 de casados, foram comprar uma cova que eles queriam ser enterrados junto quando morresse, independente de quem morresse primeiro, mas queriam um do ladinho do outro, porque fazia muitos anos que estavam casados. Quando chegou lá, comprou, o marido disse: se eu morrer primeiro que você, me enterra do lado esquerdo da cova. Aí a esposa virou para ele toda nervosa assim, e falou assim: mas você dormiu a vida inteira do lado direito? Eu dormi a vida inteira do lado direito, mas eu gostava do esquerdo. Dormiu 60 anos no lugar errado, porque não teve a coragem de falar para a esposa que não gostava do lado direito, que ele gostava do lado esquerdo. Então, muitas das vezes, a gente se frustra com alguma coisa por não conversar. Hoje em dia, os homens necessitam da vida sexual. É uma realidade, a mulher também necessita da vida sexual, porque muitas mulheres conversam comigo e dizem assim: meu marido não me procura por quê? Porque o dia que ele quer, você está com dor de cabeça. Aí o dia que você quer, ele está com raiva de você, porque você não quis no noite anterior. Ele também não quer. É bem assim, é uma realidade nessas coisas. E eu vejo tanta gente chegar na minha casa e reclamar dessas coisas que vocês não têm ideia. Eu falei assim: mas sabe de uma coisa? Eu vou falar isso na igreja. Aí meu marido me falou pra mim: você tá doida? Eu vou falar: eu vou falar. Aí ele marcou aqui, né? Aí eu falei: não, a primeira vez eu vou falar só pra mulher, mas da próxima eu vou catar os homens também, eu vou deixar isso tudo corado, de vergonha. Por que eles vão corar? Porque não tem coragem de falar pra mulher. Mas eu acredito que depois do dia que eles ouvirem, eles vão ter coragem de falar. Então, vida sexual é necessidade. E é algo que a gente tem que ir melhorando todos os dias. Porque o homem, ele é pelo que vê. Então, imagina como ele está te vendo. Chegou do trabalho, como você está? Chinela havaiana, de calça moletom e camisa do vereador. Ele vai querer voltar para trás. Não tem homem que resiste um trem desse. Misericórdia. Aí, mulher não é visual, mas também não exagera. Chegou na hora H com o esposo, tá lá, aquele infeliz com aquela cueca que parece um coador de... horrorosa! E você acha horrorosa, mas você não tem coragem de dizer pra ele que é horrorosa. Então, se você compra as cuecas dele, cata aquele troço, tudo joga fora e compra cueca bossa. Aperta, fica mais bonitinha, aquele trem todo ajeitadinho. Se você compra pra ele, compra. Se ele que compra as cuecas dele, você dá uma de presente pra ele. Que aí ele vai entender todo o recado. Não me durma de roupa de vereador, pelo amor de Deus. Compre uma camisolinha bonita, bem legalzinha, porque a intimidade do seu quarto é pro seu marido. Aquela intimidade é para você e seu marido. E ali dentro, em 4 paredes, é liberado quase tudo. Não é tudo também não. É quase tudo liberado. Por quê? Porque foi Deus que criou o sexo. Não foi o inimigo. Tem pessoas que acham que Deus criou o homem, na hora de fazer o sexo falou: cão, vem aqui, cria isso que eu não ponho a mão nisso. Não foi. Foi Deus que criou. E se Ele criou dessa forma, é que era para os dois terem prazer juntos. E a falta de intimidades, eu estou vendo afastar casais. E isso vem me deixando assim, assustadas com isso. E eu já tive esse diálogo até com a minha mãe, com ex-mulheres do meu pai. E qual era? Mulher tem disso, né? O homem fez um negócio para ela desse tamanho, 15 dias de greve. Não tem intimidade.
Mulher tem disso. Aí é assim, 15 dias de greve, caiu bem no começo da menstruação. Que azar. Mais uma semana ruim. Acabou o mês, praticamente. Vai ficar 5 dias. Só. E aí 5 dias ela ainda lembra de alguma coisa de 10 anos atrás, daquela ex-namorada que passou na rua, ela fica mais 5 dias de raiva dele por causa disso. Então, eu acho que essas greves não devem ser feitas. Porque hoje em dia, a gente reclama muito que o marido olha para a moça bonita na rua, tudo, mas às vezes a gente não está fazendo a nossa parte. E eu, como isso vem me estranhando muito, muitas pessoas vêm conversando comigo, eu já ouvi casos de adultério por causa disso, entendeu? Tanto por parte de homem como por parte de mulher. Cortando o assunto da irmã, o que mais chega no meu ouvido é isso. Isso. Aí o que eu tento explicar, algumas coisas que eu sei, eu faço, né? E outras que você tem vontade de falar, mas fica com vergonha e não conta. Então, a maior parte hoje é isso que está acontecendo no casamento. Hoje os problemas dos casamentos é financeiro, vida sexual. Hoje em dia filho não atrapalha mais. Antigamente tinha muito problema por causa de filho, era muito filho, né? A mulher ficava toda bagaiada, porque tinha um monte de filho. Hoje em dia não é. Hoje em dia o que atrapalha o casamento? Vida financeira. Por quê? O marido chega em casa com problema no trabalho, a mulher pega ele no portão. Acabou o gás, acabou o arroz, acabou isso, acabou a luz, tem que pagar isso, o moleque fez isso. Ele tem vontade de voltar correndo para trás. Ele fala, eu não cheguei em casa, cheguei na ouvidoria da prefeitura. É lá que eu cheguei. Por quê? Todo homem necessita de meia hora sozinho quando chega do trabalho. E eu tive que analisar isso na pele. Todo homem necessita. Ele chegou em casa, a gente morre de vontade de conversar, né? Eu sei porque eu adoro conversar, gente. Eu tenho uma facilidade de conversar e mulher adora conversar. É uma realidade, a gente gosta de conversar. Por quê? Mulher é mais próxima, mulher tem proximidade uma com a outra. Pode observar, é que nem esses dias eu ouvi, mulher vai ao banheiro em grupo, né? Chamando uma a outra, vamos lá, vamos todo mundo junto. Homem não, homem vai de um em um, se ele vê que o outro vem vindo atrás dele, ele para na porta, espera que ele ir e depois ele entra. Porque mulheres são próximas umas da outra. Então, está faltando o quê? Proximidade com o esposo. E ele necessita desse tempo sozinho. Outra coisa que o homem não suporta. Você fala assim, olha, eu tenho um monte de coisa para te dizer. Ele já diz, eu não quero saber de nada. É automático. Porque ele já vai pensar assim, é um monte de coisa que ela vai me falar. Não, amor, eu tenho uma coisa para te falar da primeira. Aí depois você vai emendando uma na outra e termina de falar o restante. Mas diz para ele que você tem uma coisa, um monte e assusta ele. Você fala que é um monte e você assusta ele. Hoje o que você vai? Pega o seu marido uma hora, fala assim, amor, eu tenho um monte de coisa para te falar. Ele fala, olha, não quero saber disso agora não. Na hora ele vira as costas. Ele fala, amor, eu tenho um negócio para te falar e é sério. Ele fala, pode contar. Porque aí entra automaticamente a curiosidade, né? E como? Isso, pode contar. Aí você conta para ele exatamente, aí você já pula de um para o outro, sem ele perceber, ele vai ouvir tudo que necessita. Então, eu falo que hoje em dia está faltando muito diálogo. Eu até falei esses dias para o meu irmão, eu falei, olha, você tem tanta coisa para falar para o seu marido, que vocês fazem caminhada juntos. Eles até fazem caminhada brigada, olha só, sem conversar um com o outro, 3 quilômetros. Falei, pelo amor de Deus, falei, já que você vai